Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrome QFS e hoje eu quero falar com você sobre todos os 7 principais problemas que tem em banco de dados Firebird relacionado à performance, beleza? Quais são os principais erros e acertos também sobre problema de performance com banco de dados, beleza? Então, vamos dar uma olhada que itens são esses para ver se você também está errando sobre isso, beleza? Vamos lá! Primeiro e mais clássico erro que acontece, principalmente em banco de dados de pessoas mais iniciantes, que é o quê? Falta de criação de índice. Se você não der atenção devida para a criação de índice para cada consulta que você constrói, não é uma vez só que você faz isso, para cada consulta que você constrói, você precisa avaliar se essa consulta está fazendo a utilização de índice ou não. E se você não tem índice nenhum no seu banco de dados, seu banco de dados vai ficar rápido por um tempinho, por pouco tempo. Assim que ele começar a receber cada vez mais dados de movimentação, ele vai começar a ficar mais lento. E isso por quê? Porque o banco de dados precisa varrer toda a tabela que você está fazendo na sua consulta, ou as tabelas, dependendo se tiver junção, para poder buscar a informação que você precisa. E quanto mais dados que você tem dentro do banco de dados, se não tiver indexado, você vai ter uma perda muito grande de desempenho, beleza? Então, criação de índice não é só por bonito, não é porque seu banco de dados está rápido que você não precisa criar índice. Cada consulta que você vai criar ou alterar, você precisa avaliar se ela está utilizando a indexação correta e fazendo o mínimo de leituras possíveis, beleza? Então, esse aqui é o primeiro item que acontece normalmente com as pessoas que são mais iniciantes. Segundo item aqui, instalação de Firebird na versão padrão, 32 bits. Por quê? Cara, você não vai ter performance se o seu Firebird for 32 bits. O máximo que você consegue aí é se você está utilizando a arquitetura Classic, por exemplo, certo? A Classic você consegue utilizar até mais recursos do seu servidor, certo? Só que se você está utilizando uma arquitetura de 32 bits com qualquer outra arquitetura, seja Super Classic ou Super Server, você não vai conseguir utilizar todos os recursos de memória do seu servidor, por exemplo. Por quê? Porque a arquitetura de 32 bits, independente de qual aplicação você está falando, seja Firebird, seja Oracle, seja MySQL, qualquer arquitetura, se tiver na 32 bits, você não consegue utilizar mais do que 3, 4 GB de memória RAM. Eu não sei se você lembra, naquela época que a gente utilizava o Windows da versão 32 bits e aí começou a ter computadores com mais de 4 GB de memória, por exemplo, 6, 8, 12 GB e assim por diante. E aí o Windows não conseguia utilizar essa memória RAM, por quê? Porque ele foi construído na arquitetura de 32 bits que não é compatível com isso, certo? Então, para conseguir gerenciar mais memória, você precisa instalar o Firebird de 64 bits. E esse Firebird precisa ser de 64 bits, mesmo que a sua aplicação seja de 32. Edson, eu compilei meu sistema inteiro em 32 bits e não estou querendo fazer compilação em 64 bits. Precisa utilizar o Firebird 64 bits também? Precisa sim, certo? A versão 64 bits do Firebird tem uma DLL que ela é compatível também com os aplicativos de 32 bits. Então você pode utilizar essa DLL, mas é importante que a maquinaria do seu banco de dados esteja em 64 bits para você conseguir utilizar todos os recursos do seu servidor. Hoje em dia é muito comum a gente encontrar máquinas aí com 8 GB, pelo menos de memória RAM, 16 GB, ainda mais se for servidor mais parrudo, para muitas conexões simultâneas, você normalmente tem muito mais memória RAM do que antigamente, certo? Então, Firebird 64 bits é um ponto fundamental, essencial, beleza? Terceiro item aqui, que é casado com o item anterior, que é o seguinte: má configuração ou utilização do Firebird.conf original. Se você quer se aventurar com Firebird.conf e tentar fazer algumas alterações lá sem saber muito bem o que você está fazendo, é muito provável que você vai ter mais prejuízo do que ganho, certo? Primeiro de tudo, se você deixar como padrão, certo? Normalmente as pessoas fazem isso, instala o Firebird, deixa lá tudo como padrão, tá rodando serviço, conectou no banco de dados, beleza, deixa o cliente para lá e vai continuar fazendo o que você estava fazendo lá na sua empresa. Só que quando você faz a instalação do Firebird na versão padrão, o Firebird.conf, que é o arquivo que gerencia todas as configurações do Firebird, ele está com as configurações mínimas de utilização de recursos de hardware, certo? Então, mesmo que você tenha instalado a versão 64 bits, que é um passo fundamental que seja 64 bits, você precisa ter uma configuração otimizada do Firebird.conf por cliente que você utiliza. Certo? Então não adianta você pensar assim, vou criar um Firebird.conf que ele é melhor, que ele utiliza mais recursos e aí eu posso colocar em qualquer cliente meu. Não, cara, não.
principalmente se o seu cliente, se os seus clientes possuem diferentes configurações de hardware, certo? Se um cliente tem lá 12 GB, outro tem 8, outro tem 6, outro tem 20 e poucos GB de memória RAM. Se você tem essa diferença de quantidade de memória, principalmente memória RAM, nos seus clientes, você precisa fazer um Firebird.conf para cada um. E detalhe, não é só memória RAM que influencia. A quantidade de conexões simultâneas entre cada cliente vai variar. Tem cliente que é maior, tem cliente que é menor, que ele vai acessar mais recursos, que vai acessar menos recursos. Então, tudo isso influencia na hora de você configurar o Firebird.conf e não é uma propriedade só, são várias propriedades que precisam ser configuradas. Então, precisa ter uma configuração do Firebird.conf adequada para cada cliente, certo? Eu já fiz vídeo aqui no canal de como fazer a melhor configuração de Firebird.conf para cada cliente seu. É muito simples de fazer, porque hoje já existe uma calculadora online para você poder fazer isso e eu ensino a utilizar essa calculadora, beleza? Procura aí, MQFS melhor Firebird.conf, você vai encontrar, tranquilo? Quarto item aqui que também acontece muito, que é o quê? Muitas transações abertas por um longo tempo, certo? Então, muita gente costuma construir seus sistemas, colocar lá, principalmente o pessoal que trabalha com Delphi, Lazarus, coloca lá os componentes na tela, vai fazendo criação de queries de consulta, dataset para poder fazer manipulação de dados, inserção, update, delete e assim por diante. Só que não se atenta de que banco de dados relacional, Firebird, assim como vários outros, trabalham sob o aspecto de transação. Então, existe uma transação envolvida para cada consulta que você faça, para cada inserção que você faça, para cada update que você faça, para cada delete que você faça, sempre tem uma transação que ela é aberta obrigatoriamente antes de executar o comando. Se você abre essa transação, beleza, você tem controle sobre ela. Se você não abre essa transação vai ser aberta automaticamente pelo seu componente que você está utilizando aí e ela vai ser encerrada também automaticamente. A pergunta é: quando é que ela vai ser encerrada, certo? Se você desconectar do sistema, ela encerra a transação sem problema nenhum. Se você destruir o objeto, é possível, depende do componente, é possível que ele comite essas transações que foram abertas. Mas, para aquele cara que abre o sistema de manhã cedo e vai fechar só no final do dia, será que ele está fechando as telas que ele está abrindo? Será que ele deixa tudo aberto? Será que ele abre duas instâncias do seu sistema? Será que ele está fechando as transações no momento que já concluiu a inserção, o update, o delete ou até mesmo o select? Então, se você não tem resposta para essa pergunta, é muito provável que você tenha inúmeras transações empilhadas no seu banco de dados e isso vai trazendo uma lentidão durante o dia. Por quê? Porque o banco de dados precisa gerenciar. Olha só, eu tenho uma versão comitada desse registro nesse ponto aqui. Aí tem uma outra transação que é dessa conexão, uma outra transação que é dessa outra conexão, uma outra transação que é dessa outra conexão e assim por diante. Quando você vai fazer um select nisso, ele precisa vasculhar essas transações e verificar se o registro que ele está consultando tem alguma alteração em alguma transação que é dele ou se ele precisa pegar o original, certo? O que está comitado. Então faz diferença a quantidade de transações que você tem. Quanto menos transações em aberto você tiver, melhor, mais velocidade o sistema vai ter, beleza? Quinto item aqui, e todos eles são importantíssimos, certo? O último é o mais importante de todos, mas vamos para o quinto aqui por enquanto. Versão antiga do Firebird, certo? Para você que está com a versão do Firebird lá desde a versão 2.0, 2.1, que encontro muito ainda no canal, cara, faz total diferença você migrar para versões mais modernas. Porque hoje o Firebird já está na versão 4.0.1 e já tem previsão para a versão 5.0 beta sair para começar a fazer os testes. E cara, sempre tem muita melhoria de velocidade nas versões mais novas. Por quê? Porque o otimizador do Firebird, aquele cara que fica verificando nessa consulta aqui qual é o plano de utilização que eu preciso usar para poder encontrar a informação do jeito mais rápido possível, ele sempre vem sendo aprimorado, certo? Da versão 2.1 para 2.5, muitas melhorias. Da 2.5 para 3.0, mais melhorias ainda, principalmente se você trabalha com banco de dados em nuvem. Da 3.0 para 4.0, mais melhorias ainda, certo? Então, fora as correções de erros, né? Então, às vezes você fica corrigindo o erro. Você tem hoje em dia recursos de escrita de SQL que são muito mais avançados, que você consegue buscar informação sem precisar ficar dando muita volta. Então facilita demais buscar as coisas de um jeito mais rápido se você tem uma versão mais nova do Firebird. Já mostrei inúmeros vídeos aqui no canal de como conseguir informação mais rápida, dependendo do jeito que você escreve, certo? Então vamos lá, próximo item aqui e o sexto e penúltimo item, modelagem inadequada. Modelagem de dados pode parecer uma coisa que você não precisa se preocupar tanto, mas faz total diferença na hora que você está construindo seu banco de dados, principalmente na hora que você está consultando alguma informação e você não tem a modelagem muito bem feita. Por quê? Vou te dar um exemplo, olha só.
Vamos supor que você tem um cadastro de clientes lá e esses clientes podem ter 5, 6, 7 números de telefone diferentes. Celular para contato, número de cobrança, número de casa, número do escritório, número de qualquer outro lugar, certo? Então você pode ter vários números vinculados a um único cliente, certo? E o que eu já vi acontecer é uma pessoa precisar listar todos os números de um cliente, só que esse número de cliente, ao invés de estar em uma tabela separada, por exemplo, cliente underline telefone, ele está dentro da tabela cliente. E aí você tem uma coluna para cada telefone seu e você fica com uma quantidade estática de possibilidades de telefone, certo? Além de você não conseguir cadastrar mais do que 6, se o seu cliente precisar cadastrar mais um, ele vai ligar para você, vai falar para você fazer um desenvolvimento lá para você poder colocar mais um campo lá, e enquanto você não faz isso e entrega para ele, ele está colocando o número de telefone lá em outro campo, que seja um campo texto, um campo de observação, um campo qualquer coisa, certo? Então fica muito complicado porque a pessoa começa a guardar informações nos lugares errados, e quando você precisa tirar um relatório, a pessoa fala, eu quero que busque daquele campo também, porque eu coloco o telefone do cara lá. Não, tá errado. Então, o fato de você não ter uma modelagem bem feitinha, você acaba tendo mais trabalho na hora de criar seus relatórios, tem mais demanda de suporte, tem mais demanda de desenvolvimento, tem mais dor de cabeça e menos tempo para trabalhar em coisas que são realmente necessárias, certo? Então a modelagem dos dados faz total diferença também na sua performance, beleza? Fora que tem consultas que quando está com uma modelagem não bem feita, o que acontece? Você precisa fazer muita volta, fazer consulta desnecessária de forma que não precisava, só para poder atender essa modelagem que não é prevista com o código SQL. Se você fizer tudo certinho, SQL cumpre tudo o que você precisa. Agora, se você fizer uma modelagem meio esquisita, meio fora dos padrões, você não tem comando específico para esperar isso que saiu da cabeça de quem fez o banco de dados. Você precisa fazer muita volta, você precisa fazer leitura desnecessária, gastar mais tempo, mais performance, mais hardware, mais paciência, beleza? E por fim, esse daqui é o item que mais pega, é o 7º item da nossa lista, que é o quê? O jeito que você escreve as suas consultas, tá? A gente já tá dando uma pincelada nesse tema aqui nos temas anteriores, mas o jeito que você escreve as suas consultas faz total diferença. Eu já vi situações em que a pessoa já trabalhou com Firebird.conf adequado, já fez o cálculo certinho, baseado no cliente, tem o banco de dados que nem é tão grande, tem todas as tabelas corretamente modeladas, tem indexação criada na consulta, a consulta está utilizando o índice da forma que deveria utilizar, só que a consulta que foi, do jeito que foi escrita de um jeito que faz muita volta. Foi escrita de um jeito que não é adequado, usou subselect demais, usou ordenação em lugar que não era para usar, usou ordenação de um jeito que não está previsto, certo? Então, tudo isso faz total diferença na hora que você está construindo as suas consultas e muito mais, muito mais. Aí, quando você fala de jeito de escrever consulta, tem uma série de erros que você pode cometer. Porque, existe um caminho das pedras de como executar? Na verdade, cada caso é um caso. Então, quando você está construindo uma consulta, é importantíssimo que você dê mais tempo para essa consulta, mais tempo de trabalho nessa consulta, para você conseguir extrair dela a melhor performance possível. Se você está com pressa fazendo uma consulta, deu o resultado que você quer, vai assim mesmo até que tá bom, seu sistema vai sofrer consequência lá na frente, seu cliente vai reclamar que está lento, seu cliente vai falar mal do seu sistema para outras pessoas, vai ligar mais no seu suporte para reclamar, vai perder a paciência, vai ir para desenvolvimento, vai demorar para poder ser entregue até atualizar o seu cliente. Então aí já deu um transtorno lascado. Então, o jeito que você constrói as suas consultas faz total diferença e você precisa gastar mais tempo nessas consultas do jeito que você está escrevendo, certo? Edson, é muita coisa para eu saber, pelo jeito que você está falando, eu não vou conseguir ter performance nunca. Cara, calma, você não precisa resolver tudo em um vídeo só, certo? Esse vídeo aqui é só para te mostrar que tem inúmeras possibilidades, tem outros fatores também que implicam na performance do seu banco de dados, só que eu sei que tem jeito de resolver, tá? Eu sei porque vários alunos dos treinamentos estão conseguindo resolver problema de performance. Eu fiz uma pesquisa recentemente de todas as pessoas que fizeram o treinamento, que conseguiram concluir os 2 cursos SQL e PSQL, todas, 100% tiveram melhoria de performance, beleza? Então, tem como resolver? Tem como resolver. Edson, por onde eu começo? Primeiro, cara, tem um guia de 2 meses que eu construí totalmente automatizado, onde você vai entrar no link aqui da descrição. Você vai entrar, vai digitar os seus dados ali, vai preencher um formulário pequeno, tá? Um formulário bem pequenininho, dá 1 minuto para você preencher ele, só com alguns dados para eu poder identificar
qual é o seu perfil, e aí a maquinaria vai selecionar uma lista de vídeos específicos de performance e vai enviar no seu e-mail e com lembrete no WhatsApp se você quiser, certo? Então, baseado nesses dados que você vai preencher, você já recebe a sua primeira aula hoje. São aulas que eu já publiquei aqui no YouTube, só que não sei se você já viu. Tem mais de 600 vídeos no canal do YouTube e para encontrar esses vídeos, eu já passei por esse trabalho, então já filtrei, já selecionei, escolhi a dedo os melhores conteúdos e já preparei nessas listas, certo? Então, dependendo do formato que você preencher lá, você já vai receber sua primeira aula hoje. Daí você recebe uma por semana, ou 2 ou 3 aulas por semana. Tranquilo? Totalmente gratuito. É só clicar, se cadastrar e aí você já começa a ter melhorias aos poucos. Você não precisa pegar todo o conteúdo de uma vez, vai de acordo com o seu ritmo. Beleza? Então o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é extremamente importante para a relevância do canal. E não se esquece de dar uma passadinha lá no canal do Telegram, certo? Toda semana eu tô abrindo caixinha de pergunta lá nos stories para poder perguntar para vocês o que é que você quer que eu fale na sexta-feira, que é quando eu tô fazendo algumas lives aqui no canal. Então eu pego um monte de assunto, um apanhado de assunto das pessoas que respondem essa caixinha para poder fazer a live de sexta-feira, que é uma live completaça, geralmente dá 1 hora aí de conteúdo, mas só conteúdo top, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not